Olá pessoal, vamos falar sobre gerência de objetos. Dentro do SGBD, nós temos objetos e esquemas. Os objetos são locais em que o SGBD ele armazena informações. Não só informações como os dados, né, que ficam dentro das tabelas, que é o objeto mais conhecido em um SGBD. Mas eu tenho outros tipos de informações, por exemplo, índices, visões, sequências, e isso são considerados objetos. E esses objetos eles ficam agrupados dentro dos esquemas. Então, os SGBDs possuem coleções de objetos. Esses objetos são agrupados dentro de esquemas e esses esquemas pertencem a um proprietário. Esse proprietário do esquema, no caso, é aquele usuário que criou os objetos, que tem permissão de criar os objetos. Dentre os objetos mais famosos que nós temos em um SGBD, nós temos a tabela. A tabela é o local onde os dados em que os usuários conhecem ficam armazenados. As tabelas elas são divididas entre linhas e colunas. As colunas são conhecidas como os campos de uma tabela. Então, os campos de uma tabela, eles possuem um tipo de dado, inteiro, literal, data, etc. Esses campos eles possuem algumas restrições, entre elas a restrição de obrigatoriedade. Então, quando eu coloco num campo, na frente dele, eu falo que esse campo é not null, significa que esse campo é obrigatório. Toda vez que eu for inserir um registro, uma linha, algo dentro da tabela, obrigatoriamente eu tenho que inserir esse campo. Quando eu coloco null na frente do campo, ou não coloco nada na frente do campo, quer dizer que esse campo não é obrigatório. Então, no momento que eu for criar uma tabela, perdão, que eu for criar uma linha, inserir um novo dado, eu não sou obrigado a preencher aquele campo. Registro. Registro é uma linha na tabela. Então, por exemplo, se uma tabela tiver lá 150 linhas, é a mesma coisa que eu disser, a tabela tem 150 registros. E o registro é composto por campos. Como que eu crio uma tabela? Uma tabela eu crio com o comando createTable. Da seguinte maneira: createTable, o nome da tabela. Então, createTable, o nome da tabela. E agora eu vou indicando, olha aqui, cada um dos campos que fazem parte da minha tabela. Na frente do campo, eu coloco o que aqui? O tipo dele. Se é numérico, se é varchar, se é data, etc. Coloco o tamanho do campo, né, quantos bytes esse campo vai ocupar. E coloco se é obrigatório ou não. Se for obrigatório, coloco not null. Se for opcional, eu deixo em branco, olha aqui. Eu também poderia colocar na frente nulo, tá bom? Daria certo também. Ou deixar em branco, que ele sabe que o campo não é obrigatório. Chave primária. Primary Key, ou PK. Então, a chave primária, vocês sabem que é aquela restrição que garante que um determinado campo na tabela não vai se repetir. Chave primária. A cláusula primary key é que vai me indicar qual campo ou qual conjunto de campos forma a chave primária. Como que eu declaro a chave primária? Usando como exemplo a tabela empregado. Eu tenho aqui o campo emp_num. Esse campo eu vou dizer que é a chave primária. De que jeito? Olha aqui. Eu escrevo constraint, coloco pk empregado. Então veja, esse pk aqui é uma convenção que eu tenho, que é primary key. Estou indicando que se aparecer uma mensagem de erro colocando pk alguma coisa, eu sei que é a chave primária. Em seguida, eu faço o que? Eu coloco o comando primary key, a cláusula primary key.
e indico qual campo meu que é chave primária. Se eu precisar criar uma chave composta, eu vou fazer de que jeito? Constraint pk empregado, então ó, pk primary key, coloco a cláusula primary key, mas agora eu faço o que aqui, ó? Coloco os dois campos, ó, como chave primária. Então os dois campos em conjunto formam a chave primária. Tudo bem? Então, ó, chave simples e chave composta. Chave estrangeira. A chave estrangeira é aquela chave que faz o quê? Que ela liga uma tabela a outra tabela, não é isso? A chave estrangeira é a chave primária que está numa tabela, que ela migra, digamos assim, para uma outra tabela. E a partir desse momento, essas duas tabelas elas fazem referência uma à outra. No próximo vídeo, eu vou detalhar melhor a criação de chaves estrangeiras.